Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa ideia bem transformadora. Vamos explorar um texto filosófico que propõe, olha só, desmontar o que ele chama de sistema religioso. Uma estrutura que, segundo o autor, é baseada muito mais em troca do que em liberdade. Vamos ver juntos como isso se desenrola. E o ponto de partida do nosso material é essa citação aí, bem forte, né? A ideia de que a verdade, mesmo sendo dura, é o que de fato liberta. O texto argumenta que, muitas vezes, a gente se alimenta de falsas esperanças que não servem para confortar, mas sim para manter todo mundo preso num sistema de dependência. Para a gente conseguir desvendar essa ideia toda, preparamos um roteiro. Primeiro, vamos entender o que é essa tal moeda de troca espiritual. Depois, vamos colocar lado a lado bênção e graça. Aí, vamos ver como o medo entra nessa história como uma ferramenta. E para fechar, vamos explorar umas analogias sobre liberdade e o despertar de uma nova identidade. Preparados? Então vamos lá, vamos começar pelo coração do problema como nossa fonte descreve. Essa ideia de que a vida espiritual é quase um negócio. Sabe, uma troca o tempo todo com o divino, onde se precisa pagar para poder receber. O texto usa uma imagem bem poderosa para isso, um tabuleiro de xadrez cósmico. Imagina só, nesse tabuleiro cada um de nós seria um peão e as nossas ações, nossos acertos e erros é que decidem se a gente recebe bênçãos ou maldições. É uma vida que depende totalmente da performance, onde cada passo é calculado para conseguir uma recompensa. E aqui que a coisa começa a ficar muito interessante. A fonte sugere que a chave para sair desse jogo todo não é uma fórmula mágica, mas uma simples mudança de olhar, que começa, acredite, na linguagem que a gente usa. A grande virada aqui é a diferença entre bênção e graça. A bênção, dentro desse sistema, é um prêmio, um salário que precisa ser conquistado toda semana e é sempre condicional. Já a graça, segundo o texto, é um presente, permanente, imutável, não é algo que se conquista, é o próprio estado de ser. E por que essa diferença é tão crucial? Porque, de acordo com o texto, ela é intencionalmente deixada de lado para manter um sistema de controle chamado sacerdotalismo. Pensa bem, se a graça é permanente, a figura do mediador, aquele que dá a bênção, perde totalmente o poder. A necessidade de ter um intermediário simplesmente some. Bom, e se a gente segue essa lógica da graça permanente, a consequência é radical. O fim da era das maldições. Vamos dar uma olhada em como o texto constrói esse argumento. O argumento aqui é muito direto. Acreditar que ainda é possível ser amaldiçoado significa, na visão do texto, anular completamente o significado do que aconteceu no Calvário. A morte de Jesus não teria sido só mais um evento, mas o ponto final nesse sistema de trocas. Teria nascido ali uma bênção permanente, a graça, que não pode ser cancelada. Ok, mas aí fica a pergunta, né? Se esse sistema antigo já era, por que ele ainda parece tão vivo, tão presente? O texto aponta para uma ferramenta de controle que é extremamente eficiente: o medo. Olha só como a engrenagem funciona. A palavra bênção é muito útil para o sistema porque ela soa como uma negociação. E se tem negociação, precisa de um mediador. Isso mantém as pessoas presas num ciclo de medo e de busca por aprovação. A graça, por outro lado, é um presente. E um presente quebra esse ciclo, eliminando o poder do mediador e o medo da punição. E para deixar essa diferença entre viver correndo atrás de bênçãos e viver na graça bem clara mesmo, o texto nos dá 3 analogias muito poderosas. Elas são como chaves que abrem a nossa mente. A primeira, a graça não é como um salário que se ganha todo dia e que pode ser perdido com qualquer deslize. É para pensar nela como uma herança. A pessoa não conquista por mérito, ela recebe por ser herdeira. A dívida, como diz o texto, já foi quitada. Segunda analogia, não é como uma lanterna que precisa de pilha nova o tempo todo, comprada com sacrifícios e rituais. É como o sol. Ele está sempre lá, brilhando, não importa o que se faça. É só sair da caverna do sistema para viver na luz dele. E por fim, a terceira analogia que é incrível. Não se trata de uma liberdade condicional, sabe? Onde qualquer vacilo pode mandar a pessoa de volta para a prisão. Não, é um perdão judicial completo. Um indulto. As acusações foram retiradas, o registro está limpo para sempre. Então, o que todas essas imagens mostram para a gente é que a conclusão dessa filosofia não é só uma nova forma de pensar, é uma mudança radical de identidade. O texto argumenta que, ao entender a graça, uma pessoa deixa de ser um mendigo espiritual, sempre ali pedindo favores, e assume sua real identidade. Uma identidade que é resumida em 3 palavras: santo, salvo e sábio. A pessoa não precisa mais pedir para não ser amaldiçoada.
Ela simplesmente vive na certeza da graça, que já é dela. E no final, a reflexão que o material deixa no ar é essa: qual é o papel de cada um nesse jogo? O do pedinte místico, sempre na caça da próxima bênção, ou o do vencedor, que já entendeu que a herança é sua por direito? É uma reflexão que vai muito além da filosofia, né?